gosto muito, muito de estar com vocês aqui nesse momento. Muito mesmo. Parabéns. Obrigada, professor. Nada de nada. É só a verdade. Vamos esperar os demais entrar, mas enquanto isso a gente vai vendo o nosso conteúdo da aula passada, que foi a página 38. Página 38. Capítulo 4. Página 38. É do livro de arte, professor? Sim, do livro de arte. Vocês lembram que eu até pedi para vocês fazerem as máscaras? Já já nós vamos falar sobre essas máscaras. Eu pedi, gente, façam alguma máscara para vocês apresentarem ela que vem, para a gente poder pontuar algumas coisas. É muito interessante isso. Então aqui nós vimos um pouco sobre a arte de usar máscara, como eram utilizadas, que tipo de máscara. Cada máscara expressa o sentimento, porque a máscara a gente tem a primórdio, quando a gente conhece máscara, é para esconder algo, para esconder a face, né? Assim, a primeira notícia que nós temos de máscara, mas a máscara vai além disso. A máscara também é para expressar sentimentos, é para passar uma emoção ou diversos sentimentos. A máscara tem como papel demonstrar, né? Mostrar, exibir. E ao longo dos anos nós vemos várias máscaras em várias culturas diferentes, isso é super interessante. As várias versões de máscaras. No teatro se é muito utilizado essa questão de máscara. Nós vemos na primeira imagem do nosso livro, no livro da página 38, essa questão do uso das máscaras, né? Nós temos aqui uma máscara que elas são feitas dessa parte da maçã do rosto para cima, né? Deixando a boca do usuário exposta, né? Muito interessante, que é de um grupo de contadores de histórias, né, do Moitará, que são contadores de história, que andam narrando algumas histórias de culturas diferentes, cultura brasileira, cultura africana, várias culturas, eles passam, vão fazendo a turnê deles contando essa história, e todo ano eles mudam o repertório deles, muito interessante também. Falamos também sobre o Carnaval de Veneza, sobre o glamour, a tradição das máscaras, né, que o pessoal andava nas ruas exibindo as suas máscaras. Era uma semana esse carnaval, que as pessoas se enfeitavam muito, era um momento em que ninguém podia discernir, distinguir quem era quem, o que era o que, como, por exemplo, quem era da nobreza, quem era quem era pobre, quem era rico, né? Se misturavam todos, né? Todos ali estavam, naquele momento, estavam iguais. Alguém trouxe vamos começar aqui. Quem trouxe a máscara para exibir hoje? Gente, não faça isso comigo não, viu? Pelo amor de Deus, eu nunca peço nada a vocês. No dia que eu peço, vocês não fazem. Coisa divertida, gente, para brincar. Vamos, gente. Gui, Larissa, Isabelle, Lívia, Roger, Letícia Nascimento, Maria Clara. A gente não acredita que ninguém fez. Tô nem acreditando. Vão ficar sem ponto, viu? Vamos lá, passar um pouco à frente já que estamos todos em silêncio. Então,
na página 40, vamos continuar falando, né, sobre o Carnaval de Veneza, sobre o uso. Nós paramos nisso, inclusive, aula passada, né, porque isso foi um marco muito grande da época e ele é bem diferente do Carnaval do Brasil, porque o Carnaval do Brasil, todos nós vamos para as ruas, né? O pessoal, todos nós não. O pessoal vai para as ruas de todo jeito, né? Com roupa de pirata, roupa de Barbie e micro roupas. Não, e o Carnaval de Veneza, ele já é uma coisa diferente. Ele é um carnaval que vai preservar a cultura do povo de Veneza, assim, do século XVI, né? Naquele período bem renascentista. Eles vão nessa linha de raciocínio, de preservar aquela cultura, aquelas roupas que eu também acho, eu particularmente, eu acho muito elegante, né? Tem uma elegância, tem uma clareza, tem uma nobreza nas vestimentas, né? Muita roupa. Naquela época, as mulheres não poderiam, não tinham essa liberdade de usar qualquer tipo de roupa, ou roupas curtas, que nós usamos. Até os vestidos que vocês usam colados, hoje em dia, meninas, para a época era estranheza, né? Os homens já não. Os homens, hoje em dia, até uns 5 anos atrás, os homens não usavam muito calça acochada. Com a introdução do sertanejo, desse sertanejo universitário, dentro do que nós ouvimos, do que está nos influenciando muito, porque os cantores nessa era que nós estamos vivendo agora, os influencers digitais, eles têm, sim, né, um grande poder de influenciar vocês jovens, de influenciar a moda, né, e voltou à tona. Mas os homens usavam apenas uma leg, né, uma leg bem colada ao corpo, bem colada às pernas, eles utilizavam disso. E aqui na imagem abaixo, aqui nós podemos ver um pouco do que eu estou falando, né, dessa questão. Os homens usam as roupas bem coladas, né? Todos os homens aqui, ó. Vocês podem prestar atenção que todos os homens estão usando roupas bem coladas. E as mulheres, né? Os vestidões com anáguas. Estão conseguindo ver? Qual é a página? 40. Eu tinha saído por causa que a internet tinha ficado ruim aqui. Tá ruim em todo canto. Quase que eu não consegui entrar na aula hoje. Hoje tá ruim a internet. Eu também, professor, quase que eu não entrei. Tá ruim. Eu já liguei pra FGTEC 10 milhões de vezes. Sem exagero, mas eu liguei umas 10 vezes. Mas eles não me dão retorno. Só diz que se ficar 24 horas sem internet seguida, aí eles resolvem um problema. Nada a ver. Ficar 24 horas sem internet, a pessoa resolveu o meu problema. É osso, viu? E o pior, professor, é que o roteador não é nem mais da vizinha, então se der algum problema, vai ser dela e eu vou ter que esperar mais tempo ainda, porque já tem Vixe, chance dela estar dormindo. é ruim mesmo. Então vamos lá. Vocês já assistiram o filme O Homem da Máscara de Ferro? Alguém já assistiu? O Homem da Máscara de Ferro? Eu já assisti, Não. muito bacana. Esse filme vai relatar um pouco disso, dessa questão do uso da máscara, mas ele realmente vem para esconder sua face, porque ele tem uma cicatriz no seu rosto e ele tem vergonha de expor. E ele sempre fazia uns bailes na casa dele. Uma vez ao ano ele fazia um baile. Porque tem várias versões desse filme, né? Para chamar o pessoal do seu vilarejo. E lá ele escolheu uma dama bem bonita. Vou mostrar para vocês também um pouco do baile de máscaras. Preparei também para vocês um pouco do baile de máscara, muito interessante também. Eu deixei aqui no ponto de bala hoje. Tô super ativo. Bem, procurei uma coisa brasileira. Acho interessante vocês verem também, né, de Santa Catarina. Um grupo de teatral de Santa Catarina.
Então vocês viram que luxuoso, que digno, que bonito. Eu acho muito bonita essa cultura. Acho muito lindo. Aí vocês podem dizer assim, ai, Carlito, mas eu não dançaria isso hoje em dia. Eu acho meio brega. Há quem diga, é questão de gosto, né? Eu acho muito elegante, muito fino, muito sofisticado, né? Muito elegante. Eu gosto dessas coisas mais voltadas para um lado mais elegante e tudo mais. Eu prefiro. É esplêndido. Olha que chique, Carol. Esplêndido. Né? E hoje em dia, aí lá eles preservam bem essa cultura. Eles preservam bem essa cultura. Né? Hoje em dia já não tem tanta moral já, aqui, principalmente aqui no Brasil, a moral já caiu mais, a gente tem uma dança mais sensual, porque nós já herdamos isso também dos que essa dança veio no meio da África, aí se misturou com aquele povo ocidental, da Ásia e tudo mais, e a gente teve, a gente acabamos que criando algumas danças que voltadas mais para esse lado mais sensual. E ainda mais, é uma cultura, tipo, que vem de anos e anos. Não tem como você criar uma cultura de um ano para outro, né? Por isso mesmo que é bastante difícil a gente ter essa visão sobre o nosso país. Isso, sim, muito bem colocado, Carolina. E também, professor, se a gente for perguntar para qualquer pessoa assim, mais nova assim, sobre esse baile de máscara, com certeza a pessoa não vai nem saber idade do que é, porque não é nem tão popular como era antigamente. Só as pessoas mais idosas assim vão saber o que é. Exatamente. Vou passar aqui um pouco para vocês. O livro sugere que nós possamos ver um pouco da história do Homem de Ferro, do Homem da Máscara de Ferro. Vou trazer um pouco para vocês também. O escritor francês Alexandre Dumas ficou bastante conhecido por seus romances. Talvez o mais famoso seja Os Três Mosqueteiros, mas essa obra é uma trilogia, e o seu último volume, O Visconde de Bragelonne, publicado entre 1847 e 1850, nos é apresentado um personagem misterioso, dentro de uma prisão e que usava uma máscara de ferro. A trama se passa no início do reinado de Luís XIV. O rei ainda jovem é bastante arrogante e autoritário, coberto de seu requinte sempre namorador, mas deixava muito a desejar na sua administração, colocando a França constantemente em guerra e na pobreza. Assim, Athos, Porthos e Aramis decidem resolver esse problema, pois o misterioso prisioneiro com a máscara de ferro é nada mais nada menos que o irmão de Luís XIV, Filipe, só que na versão de Dumas eles são gêmeos. E para que Filipe não usurpasse o poder de Luís, ele foi colocado na prisão, ficando por lá durante 6 anos. O plano dos mosqueteiros era trocar os irmãos, aprisionando o arrogante Luís XIV e colocando no trono o gentil Felipe. A versão adotada por Alexandre Dumas para compor a sua história é apenas uma das várias teorias desse personagem que ganhou o imaginário europeu durante o século XVII e que sobreviveu até os dias atuais. Provavelmente o prisioneiro mais misterioso da história, o Homem da Máscara de Ferro, inspirou algumas histórias desde que passou pelos cárceres franceses do século XVII. De Voltaire a Leonardo DiCaprio, passando por Alexandre Dumas, a identidade do rapaz sempre foi motivo de inquietação. Mas afinal, quem foi ele? Ele realmente existiu? Quando a Seara me chamou para fazer um novo comercial, eu pensei, nem precisa mandar roteiro, já que é para falar da... No final da segunda metade do século XVII, rumores a respeito de um misterioso prisioneiro começaram a circular na França. Os detalhes escasseavam, mas a história era fascinante. Um indivíduo de nome desconhecido fora preso por ordem expressa do rei Luís XIV. A sua identidade era desconhecida e o seu rosto não podia ser visto, pois haviam forçado o indivíduo a usar uma máscara de ferro.
A máscara de ferro em um prisioneiro era algo completamente inusitado, mesmo em presos tidos como inconvenientes ao governo francês. Para seu rosto precisar ser escondido, com certeza aquele prisioneiro guardava consigo informações preciosas que contagiam a alta nobreza francesa. Embora o reconhecimento facial do preso fosse praticamente nulo, os seus movimentos ágeis, maneiras refinadas e elegantes conduziam ao raciocínio de ser ainda jovem e possivelmente da nobreza. O jornal de 1687 faz menção da transferência deste prisioneiro para a cidadela de Saint-Marguerite, uma pequena ilha mediterrânea ao longo da costa de Cannes, no sul da França, sob custódia de um antigo mosqueteiro chamado Benigni de Saint-Mars. O Máscara de Ferro, boa parte do tempo, se mantinha bem longe dos olhares dos outros presos, inclusive sendo a ala do calabouço onde ficava muito bem guardada e com contato restrito à carceragem. Todavia, em que se pese o zelo extremo à segurança do Máscara de Ferro, era tratado por todos com gentileza e respeito, principalmente pelo senhor de Saint-Mars. Por muitas vezes, o ilustre prisioneiro sofreu transferências de presídios, bem como promoveu tentativas frustradas de se comunicar com o mundo exterior. Em 1698, finalmente o Homem da Máscara de Ferro foi transferido para a famosa prisão da Bastilha. Foi uma longa viagem, planejada com detalhes minuciosos, guarnecida por uma robusta escolta de soldados para proteger as duas carruagens utilizadas no translado, uma delas, a primeira, levando o Máscara de Ferro, e a segunda levando a guarda da prisão para a qual se dirigiam. O protocolo não fora alterado. No seu diário, um funcionário da Bastilha confessou o seu espanto quando da chegada do seu novo superior, que se fazia acompanhar por um homem que permanecia sempre mascarado e cujo nome jamais seria pronunciado. Enquanto preso na Bastilha, também não recebeu nenhum tipo de registro de seu nome. Finalmente, em 1703, subitamente e de uma forma totalmente misteriosa, o Homem da Máscara de Ferro adoece num dia e morre no outro, tendo sido enterrado no cemitério de Saint-Paul. E pela primeira vez, seu suposto nome foi revelado, constando nos registros como sendo de Marchiel, com 45 anos de idade. Porém, soa estranho um homem preso com tanto segredo e cautela ser apenas um cidadão comum, já que Marchiel não era ninguém de renome. Assim, teorias da conspiração começaram a surgir. Este misterioso prisioneiro viveu, como já vimos, durante o reinado de Luís XIV. Para os seus apoiantes, Luís XIV era o Rei Sol, cujo domínio fortalecia e expandia as fronteiras da própria França. Para os seus detratores, Luís XIV era um tirano absolutista, que transformara a França num estado policial. Após a sua morte, rumores a respeito deste prisioneiro começaram a circular de forma descontrolada, dizendo-se que o castigo deste homem fora encomendado pelo próprio trono. Desde o início, as histórias em torno do homem mascarado eram mais do que mero sensacionalismo, eram utilizadas diretamente como propaganda contra o rei. Durante a Guerra dos 9 Anos, os holandeses que lutavam para proteger a sua república do expansionismo francês espalharam rumores como uma forma de manchar a imagem e a legitimidade do rei Luís XIV. Alguns holandeses espalharam a ideia de que o prisioneiro era um antigo amante da rainha-mãe e o verdadeiro pai do rei Luís XIV, o que, a ser verdade, faria de Luís XIV um rei ilegítimo. Suspeitava-se de que a identidade do prisioneiro poderia efetivamente pertencer a um membro da família real. Uma das teorias mais prevalentes aponta Luís de Bourbon, filho ilegítimo do rei com sua amante, Louise de La Vallière, como sendo o famoso Homem da Máscara de Ferro. Luís de Bourbon ficou aos cuidados de Felipe, irmão do rei. Durante algum tempo ele se envolveu com Chevalier, o que seu pai não gostou, e o baniu da corte. Banido da corte depois de ser apontado como homossexual, Luís de Bourbon tentou cair nas graças do pai, juntando-se às campanhas em Flandres, onde adoeceu e muito provavelmente onde terá falecido. Entusiastas de teorias da conspiração especulam que Luís de Bourbon sobreviveu e foi secretamente aprisionado pelo seu pai, o rei Luís XIV. Outro candidato ao título de Homem da Máscara de Ferro é François de Bourbon. Primo do rei, François de Bourbon foi um dos líderes da Fronda, a facção que conspirou contra o rei no início de seu reinado, tendo assim acentuado a tendência deste para uma governança absolutista. Apesar de François ter falecido no campo de batalha, há quem sustente a tese altamente improvável de que este foi raptado e preso pelo rei. Ao longo do século XVIII, o número de identidades possíveis para este misterioso prisioneiro continuou a aumentar.
Alguns diziam que se tratava do filho bastardo de Ana da Áustria, rainha da França e mãe de Luís XIV, e meio-irmão do rei. Outros especulam que a máscara era uma forma de Luís XIV castigar simbolicamente os amantes de sua mulher, Maria Teresa da Áustria. Uma sugestão especialmente habilidosa é a de que se trataria de um pajem anão que supostamente havia engravidado a rainha, versão que foi utilizada na série Versalhes. Mas pelo comportamento da rainha Maria Teresa, essa hipótese é falsa. Para muitos pensadores iluministas, este prisioneiro é um dos mais significativos símbolos da opressão e da tirania, a encarnação dos piores traços do Rei Sol. Entre estes pensadores destaca-se Voltaire, que sugeriu que o prisioneiro poderia ser um irmão do rei. Enquanto fontes anteriores descreviam a máscara como sendo feita de veludo ou tecido, Voltaire deixou claro que esta era de ferro, tendo-a descrevido detalhadamente para salientar a crueldade do engenho. A zona do queixo era composta por molas de aço, que permitiam que o prisioneiro conseguisse comer sem tirar a máscara. O próprio Voltaire esteve preso na Bastilha em 1717, tendo afirmado que os reclusos mais antigos lhe contaram a história do prisioneiro da máscara de ferro. Descreveu-o como um prisioneiro desconhecido, de linhagem real e jovem, uma figura graciosa e nobre. É inegável que se tratava de uma pessoa importante, de fino trato e tocava viola. Serviam-lhe boa comida, apesar de não permitirem que tivesse contato com outros prisioneiros, e ele era visitado pelo governador. Mas essas versões se tratam apenas de teorias da conspiração e boatos divulgados para manchar a imagem de Luís XIV. No entanto, alguns historiadores pesquisaram e chegaram a alguns nomes reais. Ao longo dos últimos anos, vários historiadores apontaram outros possíveis nomes por trás deste mistério, incluindo Nicolas Fouquet, o poderoso superintendente de finanças durante o reinado de Luís XIV. Depois de ser acusado de traição e corrupção, foi preso no forte de Pignerol, o mesmo onde Saint-Mars foi incumbido de vigiar o prisioneiro mascarado. Foi lá que Fouquet morreu, em 1680. Não existindo quaisquer provas de uma eventual transferência para a Bastilha. Outros historiadores inclinam-se para um nome mais inesperado, Eustache du G. Cartas do carcereiro foram descobertas só em 2015, e pelo que consta nelas, o nome do infame prisioneiro seria Eustache du G, um homem envolvido em diversos escândalos políticos no final do século XVII. Entre as polêmicas estava o caso dos venenos, onde diversos membros da alta sociedade francesa foram envolvidos em casos de envenenamento e rituais satânicos, promovidos por Madame de Voison. Essa história já contamos no vídeo de Madame de Montespan. Apesar disso, o envolvimento de Duguet não devia ser tão intenso, ou ele teria ido para a fogueira como os outros condenados. O que ele fez de tão grave então para merecer tal punição? Provavelmente nada, lembrando que a máscara poderia nem ser de ferro. Segundo consta nos relatos, Saint-Mars teria obrigado Duguet a usar a máscara justamente para criar essa mística, dando a entender que ele mantinha um prisioneiro importante sob sua custódia. Quase 4 séculos depois, é possível dizer que a tática funcionou. Alguns historiadores acreditam que a máscara de ferro não passa de uma hipérbole. Para estes, a dita máscara seria de veludo escuro e provavelmente só era usada em certas ocasiões, tais como quando o prisioneiro era transferido de uma instituição para outra. É possível que os rumores que circulavam sobre este homem tenham sido largamente ampliados pelas circunstâncias e o ambiente tenso em que a França estava envolta na altura, criando assim um mito do homem da máscara de ferro, como conhecemos hoje. Máscara de ferro ou veludo, irmão gêmeo do rei ou bastardo, essa história é fascinante e foi bem aproveitada e eternizada por Alexandre Dumas. E além disso, já tivemos várias adaptações para o cinema, particularmente a Dora de 1995, onde Leonardo DiCaprio interpreta Luís XIV. Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui embaixo tem nossa campanha no Apoia-se. A partir de R$5 você contribui com o canal e garante mais vídeos. Acho que possivelmente esse nada de mais vídeo pro canal. Então vocês viram várias teorias sobre o homem da máscara de ferro, dele ser irmão do rei, né, do rei Luís, e de ele ser uma pessoa da nobreza. Mas no fundo de tudo isso, todas são teorias da conspiração, que é da conspiração, das pessoas que eram contra o rei, que queriam sujar o nome do rei, né? Mas existem várias histórias. Uns dizem que era uma máscara de veludo, mas por que uma pessoa ia estar de máscara
né? Com a máscara de veludo que ele poderia retirar a hora que ele quisesse dentro de uma prisão, né? Então, o mais claro, assim, que a teoria mais aceita é sim que seria uma máscara de ferro, né? Porque você já não é uma prisão. Aí, às vezes, eu tiro pela gente, a gente tá de máscara, né? Essas máscaras normais, as máscaras para nossa própria proteção, né? Do coronavírus, contra o coronavírus. A gente retira e tira a hora que a gente quer, né? Imagina uma pessoa presa, né? Nas masmorras, que as prisões antigamente, elas geralmente eram debaixo do palácio, em lugares muito úmidos, né? Porque quanto mais vai cavando, né? A umidade vai aumentando. Muito mofo, muito, né? E a pessoa ia ficar trancada naquele espaço lá embaixo com a máscara de veludo, nem perigo. Então, belíssima história. Amo essa história. Assistam o filme. O filme é super interessante. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre máscaras africanas, que também é riquíssima em história, gente. A Yasmin falou, foi a Yasmin ou foi a Maria Clara que falou que tá aparecendo aula de história. Anda lado a lado, gente. Né? O mundo é uma história, o mundo é uma arte. A arte e a história se andam lado a lado. Você tem que entender os princípios básicos, tem que entender tudo isso. Porque o objetivo que eu quero que vocês tenham, né, é que vocês entendam a utilização da máscara, né? Entendam a utilização da máscara no teatro e como elas refletem hoje em dia no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa sociedade, porque que já não são mais tão usadas no dia a dia normal das pessoas. Máscaras africanas, uma construção de gerações. Quem pode ler? Quem pode ler? Ui, sem briga, gente. Podem ler. Professor, eu não tô lendo porque assim eu tô no quarto da minha mãe para saber se a internet não pega melhor. Por quê? Porque eu tô vendo se aqui no quarto, é um pouquinho perto do roteador aqui da vizinha, eu tô vendo se não fica melhor a internet, a conexão dela. Yasmin. Larissa. Ninguém pode ler. Sério isso, Carol? Caroline? Caroline Ribeiro. Ó, Pode ler, Carol? Tá aí, ligou o microfone. Pode ler. eu não, professor. Lê, amiga, pra gente. Nunca lê. Ah, professor, quero não. Queira, mulher. Eu vou anotar. Ah, professor. Então, vamos lá. Uma das sociedades que mais se manifesta simbolicamente por meio de suas expressões artísticas e se tornou conhecida pelas suas máscaras é a africana. No continente africano, encontram-se várias sociedades e etnias em que cada uma possui traços específicos e particulares, respeitando seu contexto cultural, que não. Vamos lá. Aí aqui a gente já vê, né? Máscara africana usada para afugentar os maus espíritos. E temos uma máscara mais ao lado, máscara entalhada na madeira, feita à mão, segundo a tradição. A madeira é um elemento mágico que guarda energias poderosas. Então, aqui nessa máscara africana, a gente vê uma máscara para espantar espírito. Eu não sei se eu já falei para vocês nessa turma, a gente falando sobre cultura africana e tudo mais. Eu falei um pouco que na cultura africana é bem presente essa questão dos espíritos.
eles têm essa relação, como eu estou tendo com vocês, como nós temos com nosso pai, nossa mãe, eles têm com os mortos. Eles acreditam que o plano espiritual continua sendo aqui. Tanto é que não tem tanta tristeza quando... Isso em alguns lugares da África. Por quê? A África, gente, é um lugar que existem várias culturas em regiões pequenas, tipo Araqueabaturité, né? Nós somos... Na África, como fosse aqui, vamos supor, Araqueabaturité são culturas completamente diferentes. Às vezes, pronto, nós somos... De Baturité para Araqueaba é 15 minutos. Vamos supor que na África tem uma cidade assim também. E dentre essas duas, as duas falam em idiomas diferentes, acreditam em coisas diferentes, têm deuses diferentes, tem rituais diferentes. Na África é muito isso. É muito rico de cultura. Tanto é que tem músicas feitas na África que não tem significado. Porque ela surgiu um dialeto onde tem muitos dialetos, né? Onde há várias línguas. Quer ler, Gui? Pode ler. Qual é a página, professor? 42, segundo parágrafo. O continente africano é enorme e habitado por várias etnias, por isso apresenta diferenças culturais, estéticas e religiosas de uma região para outra. Consequentemente, a máscara africana não tem traços homogêneos. Cada comunidade possui seu próprio estilo artístico. A maioria das máscaras africanas é feita em madeira. O artista parte um tronco cilíndrico e vai assinando com o auxílio de suas ferramentas. A madeira escolhida deve ser verde e, para que não rache, ele a carboniza jogando óleos de palmeira. Além da madeira, outros materiais podem ser usados nas esculturas, como pedra, mármore, ouro, cobre e bronze. Pronto, é aí. Cultura como... Então, a gente vê que tem todo um rito também, né? A madeira é algo mágico, né? Eles acreditam na madeira como algo mágico. Deixa eu só anotar o nome de quem está presente na aula. Eu sempre vou anotar no final, viu, gente? Guilherme, Isabelle, Almeida. Yasmin, só tem uma. Carol Lima. Carol Ribeiro. Larissa Pereira. Só tem uma Larissa também, né? Vamos botar Larissa P. Lívia Maria. Só tem uma Lívia. Maria Clara. E o Rian Tutu. Quem é Rian Tutu? É o Ângelo, professor. Esse nome, Ângelo, pelo amor de Deus. É o Ângelo Rian. No meu diário não tem Rian Tutu. Então vamos lá, gente. Então a gente vai voltar aqui. Essa segunda máscara já é de um material diferente, com uma construção diferente, pintura diferente. Nós vemos que na primeira máscara da página 42, ela é formada um pouco com búzios, né? Tem búzios nela. Ela tem um detalhe maior, realmente um rosto mais oval, um rosto menor, né? Com detalhes brancos. Essa não, essa segunda máscara já é uma máscara mais comprida e que tem algumas pinturas, né? É uma máscara mais comprida, um formato assim, maior em cima e que vem afinando como uma espécie de funil. Não sei, mas não sei para que finalidade, né, é usada essa segunda. A primeira
ela é utilizada para afugentar os espíritos, né? Oi, Bia. Hoje é 13, né? Dia 13. Dia 13 temos Bia, Guilherme, Yasmin, Isabelle Almeida, Caroline Lima, Caroline Ribeiro, Larissa Pereira, Lívia Maria, Maria Clara e o Ângelo. Tchau, gente. Beijo, até a próxima aula, viu? Tchau, professor. Tchau, professor.